Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do Livecast número 71. Prazer muito grande tê-los conosco. Meu nome é Henrique Gasperoni. Ao meu lado, ele, novamente, Alex Leite. E aí, Henrique, beleza? Beleza, meu caro. Estamos... Uma sequência de livecasts aqui. Impressionante que o público não sente falta do escudo. Não sente falta. Desejamos boa recuperação para Rafael Scupuglia, que está lá em quarentena. Já está recuperado, mas o teste não negativo de jeito nenhum. O teste não libera ele. Não libera ele. Mas, em todo caso, melhoras aí, Scu. Que dê negativo logo e volte aqui às gravações junto conosco. Alex, a galera que está curtindo faz o quê, cara? Galera que tá curtindo, tem que dar um like, né? Se for lá no YouTube, assistindo a gente pelo YouTube, dá um like, coloca no sininho, coloca a inscrição no canal e, obviamente, também nos segue em todas as plataformas agregadores de conteúdo, como Spotify, Deezer, iTunes, etc. Google e tal. Estamos em todos os agregadores de podcast, escolha seu preferido, deixe seu comentário lá, lembrando que estaremos com os nossos contatos aqui do LinkedIn aqui embaixo, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia sobre os temas que a gente vai falar aqui hoje ou qualquer outro assunto. E Henrique, eu lembrei de uma coisa importante para falar para a nossa audiência, que a gente está com o Livecast, que já está no episódio 71 que estamos aqui, e a gente tem separamos, né? Agora nós temos o Supply Talks, né? Então, galera que ouvia o Supply aqui, agora já pode seguir o nosso outro podcast, que é o Supply Talks, que está exclusivamente para Supply Procurement. Agora aqui a gente vai colocar de assuntos gerais, né? De business, carreira, empreendedorismo, sustentabilidade, e lá a gente vai focar só no universo do Supply. Supply, logística, compras como um etc. todo. Então, quem quiser se especializar um pouco mais, linkzinho tá onde? Aqui embaixo, né, Alex? É isso aí. É só seguir a gente lá. Busca a gente lá que a gente já vai estar com todos os comentários lá. Eu já tive uma participação especial, foi muito bacana. Muito bom. Mas temos bastante convidados focados aqui, a galera do Embras, que vai gostar bastante, certo? É isso aí. Beleza? Bom, apresentar o nosso convidado hoje, aproveitar o máximo do nosso tempo aqui. Ele é o Flávio de Leão Bastos, pós-doutorado em Novas Tecnologias e Direitos Humanos na Mediterranean International Center for Human Rights Research, na University of Mediterranean, na Calábria, na Itália. Ó, que chique, hein, cara? Ele é uma pessoa que não gosta de estudar. Não. Inclusive, ele é doutor e mestre em Direito, professor universitário desde 1996, com graduação, pós-graduação, advogado, coordenador da área de Compliance ESG da Fregini Advogados Associados. Cara, atuou como advogado corporativo no setor de telecomunicações, indústria farmacêutica, autor de livros, artigos, conferências nacionais e internacionais, professor da Universidade de Nuremberg entre 2020 e 2022 e coordenador da área de ESG e Compliance do escritório Fregini Advogados Associados. Tá bom. Tá bom, né? Flávio Bastos, seja bem-vindo, meu Obrigado. Cara. Muito bem, cara. Muito bem. Obrigado. Ô, Flávio, chega de estudar ou não? Tá só no começo. Rapaz, é um vício, viu? É um vício. Porque a gente quer sempre aprender, né? É uma curiosidade. Eu aprendi que a curiosidade faz toda a diferença. Então, você tem que se interessar e eu costumo ir a fundo. Então, é quase uma necessidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em direitos humanos e tecnologia, o que é isso, né? O que é isso? A gente vai falar disso, mas não, deixa eu entender. E aí você vai descobrindo, vai verificando que é uma rede, né? O mundo é uma rede. Então, o que eu faço aqui tem repercussão ali. Então, isso me traz essa necessidade, mas eu vou parar um pouco, né? Senão fica demais. Mas eu acho que você já de largada falou um negócio que me chamou a atenção interessante, né? Você falou, porque eu gosto de ir a fundo. Eu acho que isso, para você, pode ser uma coisa que você falou de uma maneira natural, mas não é natural. Porque, na verdade, eu, por exemplo, me considero uma pessoa que estudo pra caramba. Mas talvez o estudo nos remeta a gente falar, puxa, mas tem que fazer um curso com título e certificação, né? E, na verdade, hoje a gente desenvolve o conceito do lifelong learning, que é você estar estudando o tempo todo. Exato. Então, eu sou viciado em conteúdo, estudar e aprender coisa nova. Mas Perfeito. Eu consumo podcast, eu consumo vídeo no YouTube, eu consumo livro, eu consumo palestras nos nossos eventos. Estou consumindo ali. Mas eu não tenho tempo para fazer, eu já fiz mestrado, né? Já fiz algumas pós, mas eu não tenho. Falando, nossa, cara, se eu fazer um pós-doutorado agora vai me tomar tanto tempo. Por quê? Porque eu vou ter que afundar em um assunto só, né? Eu vou ter que ir a fundo em nenhum assunto. E olha que interessante, acho que eu, assim como você, estudamos, mas você vai a fundo em alguns temas, ainda com uma disciplina
de querer fazer aquilo, de fazer a pesquisa, de se aprofundar, enquanto eu quero, talvez, por perfil, ter um conhecimento mais geral de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu posso falar que eu estudo, você também, mas é diferente o nosso perfil, né? Hoje as possibilidades são infinitas. O próprio Livecast, que eu até disse, já acompanhava antes, né, desse convite que me deixou tão feliz, ele é uma fonte inesgotável. É isso. Porque você assiste uma entrevista e aquilo te abre um leque de opções, não só para estudar, mas profissionais. Quer dizer, se a gente está trabalhando hoje com ESG, que é o tema que a gente vai falar aqui, sustentabilidade, por exemplo, porque eu desenvolvi ao longo do tempo algumas técnicas e habilidades para poder falar nesse assunto. Não é da noite para o dia. Porque você aprofunda bastante no tema. Mas também eu reconheço que agora eu cheguei num patamar... só falta um estágio além do pós-doutorado, que é a livre docência. Que é a livre docência, isso aí. Isso aí é bem complicado, eu estou me preparando. Vai ficar um pouco mais para frente, né? Agora, como é que eu posso devolver isso para a nossa sociedade? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que todos devem se fazer. Essa é a pergunta que todos devem se fazer. Depois que eu cheguei a um patamar, que eu conquistei algumas coisas, o que é que eu posso reverter em benefício do meu entorno? Porque só assim as sociedades vão melhorar. Exato. Não é a partir do Estado, de governos, etc. É a partir da postura de cada um, né? E ainda mais para quem adquire conhecimento, para quem forma pessoas, para quem transforma vidas. Você sabe, Flávio, que você falou numa situação que eu estava lembrando aqui, quando a gente estava começando a live e discutindo pensando o que nós gostaríamos de ser com relação à estrutura acadêmica e tudo mais. Uma das coisas que eu fiz com o Richard, nós fomos para Boston e a gente fez viagens para Boston, Nova York, Los Angeles e fomos conhecer as principais universidades. E foi muito legal porque nós conseguimos marcar com vários professores dessas universidades. Isso. Né? E, cara, foi uma oportunidade incrível de você... eu me sentia um pouco na ONU, assim, sabe? Porque eu me lembro que a gente conversou, sei lá, com uns 10 professores, tinha um americano. Então era um da Tunísia, um era alemão, um era norueguês, um era indiano, um paquistanês. Sabe, você vê que você está num universo Isso. tal. E uma das coisas que eu achei mais interessante, primeiro que era a preocupação das universidades em procurar essas mentes pelo mundo inteiro. E depois, no segundo ponto que eu achei, que foi o que mais me marcou, é que nos Estados Unidos, quando você se forma em uma universidade, você não pode dar aula nessa universidade. O conceito... Opa, meu microfone voou. O conceito é que você tem que compartilhar o conhecimento aprendido. Exato. Então, se você se forma no NYU, você dar aula no NYU, o conteúdo, a informação fica lá. Sendo que a ideia é você espalhar a informação. Isso eu achei genial, né? Mesmo no Brasil, essa é uma ideia que se comenta muito hoje, inclusive na indústria da moda, por exemplo, que foi um tema que eu abordei nesse fórum maravilhoso que vocês realizam, é a circularidade, né? De roupas, de informação, aquilo tem que circular. Então, hoje, mesmo no Brasil, existem algumas regras. Universidades que querem ter um doutorado reconhecido, com uma nota alta, elas precisam estabelecer em outras regiões do Brasil turmas de doutorado. Não pode ficar só ali, por exemplo, só em São Paulo. Genial. Né? Isso é regra, inclusive, hoje e no Brasil. professores também, sabia ou não? Não sabia, o MEC, na hora que o MEC faz avaliação da instituição e do CAPES, né, seja no programa Stricto Sensu ou Lato Sensu, a faculdade, a universidade ganha uma pontuação maior do MEC se tiver professores de fora da formação da própria faculdade. Muito legal, né, cara? Isso no Brasil é assim. Por exemplo, a livre docência eu não poderia fazer nas universidades que eu trabalho. Entendi. Eu tenho que fazer em outra. Entendi. Né? Até para ter mais isenção, mais seriedade, professores que não me conhecem, etc., para avaliar bem. É bem bacana, a ideia é essa, é multiplicar. E conta pra gente como é que você começou a sua carreira, quais motivos fez você entrar para a área do direito e a sua especialização que você foi seguindo? A entrar na área do direito eu nunca tive muita dúvida. Eu venho de uma família com mãe na formação jurídica, o meu avô que foi diplomata, também era de formação jurídica, foi deputado no Brasil há muitas décadas atrás. Então eu cresci no meio de livros. Já estava no DNA lá. Já estava.
E livro, eu gosto muito de livro até hoje, né? Adoro, o mundo digital me abriu uma possibilidade incrível para a educação, mas também eu gosto muito de livro, eu sou dessa geração. Então isso não foi muito difícil. Durante a faculdade, eu comecei a ter que me sustentar. Então eu fiz primeiro um concurso público, passei, trabalhei no serviço público. Quando eu termino a faculdade, eu pensei, mas não me contenta, eu preciso de mais desafios intelectuais para o meu pensamento, numa época que não havia internet, né? A internet estava surgindo no Brasil ainda. E aí é que eu abri mão do serviço público. Até hoje perguntam para mim, mas como você fez isso? Na época eu não tinha tantos filhos como eu tive hoje, né? Senão eu não faria isso hoje, Quantos talvez. Filhos? Hoje eu tenho... São 3 meninos e eu considero 2 sobrinhas que nós criamos que legal. como filhas. Uma está indo hoje para San Diego estudar lá. Ela está terminando engenharia, né? Que legal. Traz muito orgulho. Todos eles são. E eu tenho os menores também. E aí eu falei, bom, não farei isso hoje, né? Mas na época eu saí e fui parar... logo após a privatização das telecomunicações, eu fui chamado por 2 empresas porque eu mandei meu currículo. Até me diziam, não, o servidor público não consegue lugar no mercado de trabalho. É aquela história, nunca acredite que você não pode fazer alguma coisa. Exato. Né? Mandei e fui chamado por 2 grandes... A gente já falava até startup na época, que era para a banda B da telefonia móvel. E eu trabalhei na antiga BCP Telecomunicações, que hoje é a Claro, foi comprada pela Claro. Eu tive BCP. Funcionava muito bem, né? E na época tinha um corpo muito bom de advogados que vendia em parceria celular, que vendia celular Nokia na época. Nokia, aquele era um tirolão, BCP com Nokia, isso aí. Depois eu fui para a Telecom Itália e depois eu fui para a indústria farmacêutica. Agora, o que aconteceu? Logo que eu me formei, com essa questão da necessidade de sustento, eu fui fazer uma pós, a primeira pós que eu fiz foi empresarial. E na primeira aula, eu me lembro até hoje, eu cheguei atrasado, assim, a porta ficava do lado da mesa do professor, ele olhou para mim, você que está chegando atrasado, você vai fazer a apresentação, já que você chegou atrasado, a próxima aula você vai fazer a apresentação. Logo de cara, né? Chegando. E veja que a necessidade te coloca em situações boas que você não espera. Quando eu terminei a apresentação, ele disse, poxa, você tem aqui dar aula, rapaz, você é muito bom para falar. Nunca imaginei dar aula na vida. 2 anos depois eu terminei a pós, ele mandou meu currículo sem eu saber e eu comecei a dar aula nas faculdades de São Paulo, Faculdade de Direito. Eu tinha 22, 23 anos, eu entrava em sala, ninguém acreditava que eu era professor, me testavam o tempo inteiro, uma situação que a gente precisa depois falar, né, que ocorre hoje muito com as mulheres. As mulheres sofrem testes muito duros, né, quando entram no mercado de trabalho, e esse é um tema que envolve... o social do ESG, né? Isso. Então, e quando a pessoa é muito nova para certas carreiras, tinha muito essa coisa. Hoje mudou. Eu conheço professores jovens maravilhosos e lembro bem deles, né? Então, e assim eu comecei sempre a ter uma jornada dupla de trabalho. Eu trabalhava nas empresas, depois escritório, e à noite sempre dando aula. Então, eu passei pela FAAP, na faculdade de administração. Eu cheguei a ser o professor mais antigo lá em Direito Empresarial. FMU, FAAP, Mackenzie, Unixul e assim foi, né? Qual foi o grande lance? Dar aula me desenvolveu muito mais do que eu teria me desenvolvido se eu não desse aula. É isso aí. Porque você aprende a falar, você está dando a cara a tapa, você é testado, é criticado e tem que saber absorver as críticas e transformar, né? Por isso que um dos pontos mais interessantes do fórum de mercado é o feedback dos empresários que estiveram lá. Eu faço questão de ler para... Opa, então vamos melhorar aqui. Né? E hoje, essa questão tanto da vida acadêmica, da pós-graduação, dando aula, advogando, hoje... Eu tenho um nome que já é mais conhecido em direitos humanos, não é? Essa questão transdisciplinar, né? Não há profissional que possa ficar na sua caixinha hoje. Então eu tenho que falar de direito, mas eu tenho que falar de culturas, eu tenho que falar de comunidades minoritárias. Porque qual o produto que a empresa quer colocar no mercado? Para quem ela quer colocar? Qual a importância da democracia para o mercado? Né? Para vender,
para você identificar a marca com aquele consumidor. O consumidor compra quando ele se sente identificado com o produto ou com o serviço. Então, isso tudo foi um somatório que resultou desses anos todos com essa experiência que eu coloquei para vocês. Né? Você trouxe um ponto que eu achei interessante, né? A gente já vai entrar para falar um pouco de minorias, eu queria explorar um pouco isso, mas eu queria trazer um pouco como é que foi a experiência de estudar na Itália. Tá. Como é que a jornada? É parecido com as universidades aqui no Brasil? Como é que Eu vou só adicionar mais uma coisa aqui. Claro. Itália, para quem é advogado, né? Teoricamente é um berço jurídico. Sem dúvida. Em termos de direito, para o Brasil é uma referência muito Sem forte, dúvida. mais do que Estados Unidos, mais do que alguns Muito outros mais, países. A muito Itália mais. para os advogados do Brasil. Então eu queria ver se isso tem influência na tua escolha de Itália. Não nesse caso, mas a Itália realmente, para aqueles que não são da área jurídica, talvez nunca tenham passado por esse ponto, o nosso sistema jurídico, muita lei escrita, né? Muita formalidade, isso vem da Roma Antiga, passa pela Alemanha, por Portugal. Então, todo o nosso sistema, a gente diz assim, romano-germânico e português. Então, essa é a nossa influência. Nas últimas décadas, alguns elementos do sistema saxônico, norte-americano, inglês, entraram também aqui no Brasil, para conciliar. Bom, até porque a sociedade precisa de agilidade nas decisões. Nós temos um grande drama hoje, que é a demora nas decisões judiciais, etc. É um tema que todo mundo sabe. Pois bem, mas a minha escolha nesse pós-doutorado foi a oportunidade que apareceu. Então, olha, existe uma oportunidade de seleção para quem já é doutor, fazer o pós-doutorado com bolsa, 100%. Então, eu aproveitei. Eu vou dizer algo que eu não vou dizer nunca, mas eu quase nunca digo não. Eu sempre aproveito. Apareceu a oportunidade, eu aproveito. Então, as universidades europeias, elas têm uma pegada diferente das universidades americanas, né? As universidades americanas, elas têm uma questão muito mais voltada mais prática, me parece. Isso para mim ficar claro. A universidade europeia é mais enciclopédica. Isso também já vem mudando. Por exemplo, eu sou professor convidado da Universidade Tecnológica de Nuremberg. São vários cursos, entre eles, por exemplo, serviço social. Qual o desafio do profissional do serviço social hoje, com a tecnologia e para um mundo com uma quantidade cada vez maior de refugiados, migrantes que entram na Alemanha? Então a gente conversa muito isso lá. Eles me falam sempre eles me pedem sempre para falar sobre a Amazônia, os povos indígenas, né? Quais os desafios. Eles são muito preocupados com o meio ambiente. Então, hoje, a preocupação cada vez mais dessas universidades europeias, na área que eu atuo, pelo menos, ela é voltada para o bem-estar, para o futuro, para o presente e para o futuro do planeta. Disso nós não saímos mais, né? E também com a inclusão na Alemanha é impressionante, até pela própria história, né, que eles têm. Eles souberam, ao meu ver, converter isso em muitos ensinamentos. Então, é muito importante que eu digo para os jovens, né? O inglês é essencial, mesmo na Alemanha, os cursos são em inglês. E aí vem a praticidade do sistema do norte-americano, né? Porque... Olha, uma vez eu fui dar uma palestra em Roma, foi a última palestra que eu dei antes da pandemia, na Tor Vergata, uma universidade lá em Roma, e todos prepararam em inglês. E o professor que abriu a palestra começou falando mal. Não, temos que usar línguas latinas, o italiano, o português, o francês são muito mais ricas que o inglês, né? E aí os meus colegas olharam para mim, que idioma que você preparou a tua palestra? Eu falei, foi em inglês, mas vai virar português já, vai ser uma tradução simultânea. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para chegar na frente de 200 pessoas e ter que, na hora, se virar, né? Às vezes falha o equipamento, você tem que ter essa versatilidade. Tem que ter. E isso vem com o tempo. Então, hoje eu gosto muito de ter essa troca de experiência com profissionais e acadêmicos de outros países. Para você ter uma ideia, hoje eu estou dando aula para universidades da Alemanha, online, é tudo online.
do Irã, com professores de vários países. Já primeiro agora eu terá uma conferência internacional. Já falei nas Bahamas, já falei na Argentina agora, há 3 semanas. Também falei na Espanha, em Portugal. Então, essa riqueza cultural, você vem muito grande, né? Dar uma assessoria, vai dar uma orientação para um jovem para fazer um trabalho, você sabe o que está acontecendo lá fora. Perfeito. Né? Então, eu acho essencial. É incrível, né? Como é que a gente vive nessa globalização e o acesso, né? Você poder ter professores do mundo inteiro e trocar essas experiências é genial. Você veio de família jurídica também, né, Alex? Eu vim de família jurídica. Advogado também, né? Só você que fugiu do... Eu fugi. Fugiu do meio. Resolveu programar, resolveu mexer em computador, cara. Fui para outro lado totalmente diferente. Sensacional. Né? Flávio, você aí, ao longo da sua carreira, como na área de direito, entrando com essa pegada jurídica, aí você entrou no mundo ESG. Tá. Como que surgiu esse mundo? Eu imagino que ESG, a gente está falando de uma sigla recente. Está na moda. Está na moda no momento, mas quando você entrou, não era tão moda assim. Não era. Na verdade, era para poucas pessoas e ficava muito numa lógica que eu sempre brinco aqui, já brinco com muita gente que fala, lá atrás era uma ideia de abraçar árvore, né? A gente falava de abraçar árvore e tinha o termo que existia de sustentabilidade. Sustentabilidade. Mas não era uma demanda muito grande da comunidade como um todo, né? Hoje você não quer trabalhar numa empresa que não traz um impacto bacana para a sociedade. É verdade. Então, uma questão que você já trouxe bastante relevante, que a gente os investidores não se preocupavam tanto no propósito do mercado, os consumidores. Perfeito. A gente sabia que, na França vão parar de consumir os nossos produtos, mas hoje a gente para na esquina, né? É isso aí. A gente vê, sei lá, empresas, teve o Carrefour recentemente, com o programa que tiveram lá com agressões, a questão do cachorro e o quanto isso... E eu me lembro, cara, olha que loucura. Eu faço compra pela internet e a moça que limpa a casa lá na quarta-feira, ela chegou pra mim um dia e falou, Henrique, você tem que parar de comprar no Carrefour, porque eles machucam o cachorro. Você tem cachorro, não tem que comprar. Cara, a moça que limpa, sabe, tá em todos os... É isso mesmo. As classes sociais. É isso mesmo. Classes da sociedade. Eu diria até, começando pelo final da tua excelente pergunta, que o mercado consumidor será um fator preponderante na reputação da marca. É isso aí. O mercado consumidor europeu é muito consciente. O mercado brasileiro, eu só acho que não está ainda no mesmo grau de exigência porque o brasileiro está privado do seu poder de consumo. A gente acaba comprando muitas vezes o que dá na conta e não o que eu quero. Hoje, então nós temos números ainda desfavoráveis. Por isso que eu digo, a democracia gera estabilidade econômica. E eu sou um democrata convicto. Então, agora a tua pergunta é como é que eu chego nisso, né? Como é que eu chego no ESG? É importante lembrar que eu comecei com direito empresarial, fui advogado corporativo e sempre dei aula de direito, o que a gente chama de direito privado. É o direito civil e o direito empresarial. Tá. Mas sempre fui muito preocupado com os direitos humanos. Então, a parte, desde criança, eu estudava, eu sei que parece meio maluco isso, mas com 7, 8 anos eu comecei a comprar alguns livros sobre a história das guerras, as perseguições. Então, o ser humano sempre teve na minha preocupação, né? E aí, com o passar dos anos, foram me convidando para falar sobre a parte mais humana do direito. Mas eu já tinha aquela carga empresarial. Quando eu consigo chegar na matéria, na disciplina Direitos Humanos, eu já tinha uma carga cultural forte. O meu avô, eu fui criado pelo meu avô, ele era um homem muito rígido, daquela educação antiga, né? E aí começa a aparecer no mundo a questão ambiental. Eu cheguei a trabalhar no Ministério Público, na Curadoria do Meio Ambiente, ainda quando estudante. Tá. E aí, o que vai acontecer? Começa-se a perceber que o planeta ele tem um limite.
não é? Olha que interessante. Muita gente... Aliás, eu nunca vi falarem sobre isso, mas durante a Guerra do Vietnã, que começa ainda em 65, 66 e vai até 75, vocês devem se lembrar, e quem nos ouve também, que os vietnamitas lutavam por baixo da terra, em túneis. Sim. E os norte-americanos desenvolveram um projeto chamado Ranch Hand. O que era? Era o projeto de desenvolvimento de elementos químicos explosivos. O elemento laranja, que ficou famoso, mas havia o elemento azul, o vermelho e as bombas napalm, já usadas na Segunda Guerra. Aquilo devastava o meio ambiente. Naquela época, década de 70, os próprios cientistas americanos diziam: está ocorrendo um ecocídio, uma destruição da natureza. Em 72... nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas, e o Olaf Palme, que era ele era norueguês, sueco, ele diz: olha, nós temos que parar com esse ecocídio, a questão ambiental. Bom, quem é que desenvolvia esse material? Eram empresas. E aí se começa a discutir a participação das empresas, não só na questão do meio ambiente, mas também na violação dos direitos das pessoas. Vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, todas as empresas alemãs colaboraram com o regime nazista e foram levadas a julgamento, os famosos julgamentos de Nuremberg. Pois bem, então nós temos aqui, historicamente, o início da associação do tema empresas, meio ambiente e direitos das pessoas. Inclusive das minorias, que foram perseguidas também. Bom, nesse caso, em 92 tivemos a ECO, no 92, no Rio, que fez agora 20 anos. 20 anos, isso aí. Foi 2 semanas, estavam comemorando 30. isso. 30 anos. Por isso que eu fiz direito. Porque eu não sei. E aí, que foi a segunda grande conferência. Bom, na década de 90, as Nações Unidas chamam John Rudge, um professor de Harvard. John, você precisa estabelecer uma diretriz para as empresas, porque os tratados internacionais são voltados para os governos, para os estados. E aí ele apresenta um projeto dizendo: as empresas têm 3 pontos, um tripé importante que elas têm que observar: respeitar, proteger e remediar os direitos da sociedade, os direitos humanos, o seu entorno. Então vamos pensar... Isso em que ano? Ele desenvolve na década de 90, apresenta mais ou menos em 2001 e 2002. Tá bom. Então são chamados princípios orientadores dos direitos humanos para empresas. Para empresas. Por quê? Porque a empresa ela se torna transnacional. Ela vai colocar o seu produto e o seu serviço em todos os mercados. O produto é o mesmo. Vamos pensar aqui no Big Mac. O produto é o mesmo, mas as culturas são completamente diferentes. Como você falou, um projeto na Índia que se destaca na questão da informática, um projeto na Suécia, um projeto nos Estados Unidos. Então, a partir daqui, as fronteiras e os governos desaparecem. A empresa passa a entrar em qualquer lugar. Isso. Então, e aí surge uma série de repercussões. Como é que uma empresa vai lidar, por exemplo, quando ela quer conquistar um mercado de trabalho num país como o Marrocos, que é um país mais aberto, mais muçulmano? A Turquia, que não é um país com religião oficial, mas que é um país islâmico. E como é que essa mesma empresa vai lidar com uma questão, por exemplo, na Rússia, que agora invade a Ucrânia e o McDonald's se retira? Sim. Dentre outros, eu falei do McDonald's. É um exemplo famoso. Né? Então, as repercussões são inúmeras. E aí surgem esses 3 pontos. Então, proteger, respeitar e remediar. Vamos pensar no rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Até hoje as famílias estão desabrigadas. Como é que a empresa vai trabalhar o seu nome, a sua marca? Antigamente se estudava assim: olha, o empresário é aquele que reúne mão de obra, capital, know-how e tecnologia. Sim. Hoje, esse conceito é ultrapassado. Não basta buscar o lucro, né? E comentávamos agora há pouco, a partir do momento o lucro ele deixa de ser tão importante,
Mas o que é que eu estou fazendo pelo meu entorno? Sim. Vocês estiveram qual aqui... o impacto, né, que eu gero para a sociedade. Esse é o... Porque quando a gente fala de... a gente tratava muito na questão de missão, visão e valores, né? Mas era uma coisa muito mais interna, né? O consumidor, no momento de consumir aquela marca... Né? Ele não se preocupava com quais são os valores da empresa. Era uma decisão individual. Era uma decisão individual. Hoje em dia, para você trabalhar, para você consumir, para você entrar, interagir com qualquer marca, você quer saber se aquela empresa... Tanto é que a gente brincava, né? Porque a gente dá aula aqui de MBA. Então, missão, visão e valores, para nós, né, professores e ali eu, né, diretor educacional, a gente criou uma sigla. Não criou, né? Todo mundo conhece. Chama MVV, né? Missão, visão e valores. Todo dia a gente ficava, MVV, MVV. E aí a gente passou por um projeto em 2019, mais ou menos, 2018, que a gente tirou MVV de todas as aulas nossas. Você fala, bom, Alex, para onde foi? Foi para o PTM, né? Aportuguesando, que é Propósito Transformador Massivo. Perfeito. A gente tirou a missão e colocou o propósito. Mas detalhe, olha só a nova sigla, Propósito Transformador Massivo. É isso. Porque você não está mais na missão que você olha para dentro, você está com um propósito de transformar a massa, que na verdade é a sociedade, né? Exatamente. Né? Exatamente. O novo modelo que a gente ensinava MVV lá atrás virou PTM agora. Que a gente fala, cara, todas as empresas, pessoas do nosso MBA falam, cara, você tem que ter um propósito transformador massivo. Não é mais a missão do que você faz para o seu lucro, é um propósito para transformar a sociedade, né? Perfeito. E essa sigla ganhou muito impacto hoje em dia, né? Muito. Várias empresas estão trocando a missão por PTM. É isso. E vejam que são alguns pontos estratégicos aqui. Primeiro, nós não estamos falando de adaptação, de criar uma nova cultura. E isto é muito difícil. Então, criar uma nova cultura é mudar um comportamento que é reiterado há muito tempo. Esse é um ponto. Tá. É criar algo novo, não é mexer naquilo que já existe. Segundo ponto estratégico aqui, a preparação do profissional. Se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo muito rápido. E que é público, é notório, saiu na imprensa, todos, quem acompanha conhece o setor. Uma grande empresa que produz um produto brasileiro muito conhecido lá fora, que são as Havaianas, a Alpargatas, contrata uma agência de publicidade e pede para que essa agência de publicidade feche um contrato com indígenas para a pintura de grafismos que iriam compor uma série limitada que seria entregue apenas para jornalistas, artistas, pessoas do setor, de Havaianas. Então, o profissional... Sabe quando isso? Eu estou falando de 2007. Beleza, só para ter uma ideia. Beleza. E aí, quando os profissionais vão à região do Xingu conversar com os povos indígenas, olha, encontram lá um indivíduo da nação Iaualapiti, vivem 15 povos hoje diferentes no Xingu. Você pode fazer, fechar um contrato, pagaram dinheiro, o contrato foi assinado. Então, para o profissional do direito ou para o gestor, está tudo certo, assinamos um contrato. Está feito. Contrato. Nós pagamos, tivemos a contraprestação, para o próprio indígena deu tudo certo, as Havaianas ficaram lindas, mas quando vieram a público, foi um problema. Por quê? Porque aquilo é uma propriedade imaterial coletiva. A propriedade pode ser material, não é? Um veículo, uma casa, um imóvel, mas ela também é imaterial. A marca Live University vale muito. A marca McDonald's vale muito. Propriedade imaterial. O design dos pacotes de uma certa marca de roupa e assim por diante. E aqueles grafismos não são fruto de um desenvolvimento individual, de um talento individual, mas são fruto da convivência desde a década de 50, de 15 povos que foram levados para lá pelos irmãos Vilas Boas. Então, a questão basta ficar na caixinha? Não. É preciso compreender como funciona a sociedade, para que aquele consumidor ou aquele parceiro de negócios possa, de certa maneira, contribuir com a legitimidade do produto. Uma coisa é uma empresa existir do ponto de vista legal, formal. Outra é ela ter legitimidade na sociedade, aceitação. E dada a experiência, a Alpargatas depois passou a desenvolver grandes parcerias com esses povos. É o que eu digo, né?
aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros. Exatamente. Perfeito. E você comentou sobre essa questão que você já está realmente envolvido agora bastante também com essa parte de indígenas, né, desmatamento e tal. Como que você avalia hoje essa questão que estamos num momento de polêmica, né? Justamente em relação a isso. De novo, estamos gravando, né? Igual você falar, estamos aqui 28 de junho e a gente está numa de 2022. Foi uma curiosidade minha, sabe? Porque eu acompanho os podcasts e a gente traz fatos e eu não sei em que dia que está sendo gravado. Porque a gente gosta de falar, eu falo, porque aí você faz referência na cabeça. Não tem jeito. Vai ter isso aqui, vai ser consumido daqui 3 anos, a gente nem sabe. É verdade. A gente não está no ao vivo aqui, né? E como que você avalia essa questão hoje? Porque você tem muitas polêmicas de ambos os lados, comunicação que o governo faz, na sua visão isenta, observando, não fazendo parte, obviamente, do governo, como que você avalia toda a situação hoje em dia? Olha, esse é um contexto, um cenário que decorre de um processo histórico, enfim, nós somos o país que mais escravizamos na história, né? Nós o último país o último a acabar, e mesmo assim foi uma abolição que relegou, né, as populações indígenas e negras até hoje a gente paga isso. A marginalização. Reflexo da sociedade exatamente, até hoje. Até hoje. Quando a gente diz que há uma questão estrutural, porque às vezes o indivíduo fala assim, não, eu não sou preconceituoso, eu não sou discriminador, eu não sou racista. Não se trata de uma questão individual. O sistema foi montado dessa forma, de tal forma que nós usamos expressões racistas. Eu digo sempre, eu tenho 54 anos e sou um homem em desconstrução. Tanto no que tange ao machismo, quanto no que tange ao racismo. Bom, isso é o primeiro... A partir do momento que você se conscientiza disso, começa a mudar as coisas. Agora, por conta desse processo histórico, é que vem a necessidade... Primeiro vem a invisibilidade, não é? Para o brasileiro, e eu entendo que se pensa assim, porque não ensinaram para a gente na escola, não existe existe o índio, mas o índio nada é. Índio é uma expressão que é nada. Ora, a gente não está falando de marca? Marca não é identidade? A sociedade tem a sua identidade, as culturas têm a sua identidade. Perfeito. Então nós eu prefiro falar assim, ou os povos indígenas, ou os krenaques, os guaranis. Agora está havendo uma discussão sobre o mate gaúcho, o mate argentino, quando sabe-se que o mate foi desenvolvido pelos povos guaranis, que ensinavam os jesuítas a usar o mate. E agora algumas marcas começam a colocar o selinho autêntico produto guarani. Por quê? Por conta do selo verde. Então, a visibilidade é muito importante para que você veja o outro, se coloque no lugar do outro, tanto do ponto de vista da postura individual, quanto do ponto de vista do produto e do serviço que você quer colocar para as pessoas. Esse é um ponto. Então, essas polêmicas que ocorrem hoje, elas sempre ocorreram, só que agora você tem, infelizmente, uma postura claramente, ao meu ver, anti-indígena. Bom, onde é que entram as empresas nisso, né? Eu vou voltar a falar da indústria da moda. Grandes estilistas hoje colocam na passarela pessoas que jamais seriam convidadas para uma passarela há 20 anos atrás. Sem dúvida. Por conta da imposição estética sobre o corpo da mulher, principalmente. Hoje acontece com os homens também, mas da mulher. Então você vê, eu vou citar a Carla Fernandes do México, cujas roupas agora são usadas até em cerimônia do Oscar. Ela conversa com as indígenas mexicanas que produzem os tecidos, os grafismos baseados nas suas culturas, ela transforma aquilo em moda, e aí o lucro é compartilhado com essas comunidades. Portanto, é a responsabilidade social corporativa amenizando. Nós temos hoje grifes indígenas, lindíssimas peças. Nós temos rádios comunitárias indígenas, nós temos DJs. Aí vem outro preconceito. Mas se usa celular não é índio, entre aspas, né? Verdade, Aí você pergunta de volta, mas você se veste ainda como o seu tataravô? Ou você vem para Faria Lima de charrete? Não.
Você deixou de ser quem você é por usar a tecnologia? Por que os povos indígenas não podem usar a tecnologia? Essa é uma questão de desconstrução também. Desconstrução. É o que a gente chama de decolonizar. Decolonizar não é descolonizar. Decolonizar é você incluir as referências dessas minorias ou dos grupos que são majoritários, mas são mais vulneráveis, como as mulheres, que são a maioria no Brasil, ou os povos negros, que são 52, se você somar pretos e pardos, segundo os dados do IBGE, e tirar do nosso hábito aquele termo preconceituoso, porque uma palavra ou um comportamento se multiplica. Exato. Né? Tudo que nós fazemos ecoa. Exato. Nossa, mas eu acho que você tocou num ponto sensacional, essa questão do celular no indígena. Realmente, né? A gente vê muito comentário sobre isso, de falar, é índio, mas pô, que absurdo, é índio, mora ali do nosso lado, tá com o iPhone, tá com o celular, tem televisão, pô, isso aí não é índio. Mas na verdade, é que achei sensacional esse ponto, porque nos faz refletir o seguinte, o que é manter a cultura de um povo, né? O que é manter o povo? Realmente, você falou, se você pegar, vamos dar um exemplo, na Inglaterra, vou só pegar um exemplo fácil aqui, né, que parece, você mantém uma monarquia lá, né? Com a Elizabeth lá há anos, você mantém uma cultura, mas já usa tecnologia pra caramba, por exemplo. Exatamente. Você não está deixando de perder a cultura essencial da Inglaterra, de uma cultura anglo-saxã histórica, Perfeito. Porque você está usando celular, tecnologia, modernizou tudo. Perfeito. O índio não pode fazer isso, né? Exato, porque cultura é identidade. Vocês falaram do pós-doutorado na Itália, o trabalho que eu apresentei vai ser publicado na Universidade de Milão. Foi sobre o uso da tecnologia pelos povos indígenas. Então, há povos da Amazônia que estão usando drones para mapear o desmatamento. As próprias rádios indígenas. Então, a tecnologia, se foi um fator no passado que levou 1.200.000 portugueses, essa era a população da época, em 1500, de Portugal, censo joanino da época, que é registrado, a exterminar 5 milhões de indígenas, porque nós matamos 5 milhões de indígenas, eram 6 milhões aqui no Brasil, hoje são 890 mil. Se essa tecnologia foi esse fator preponderante contra a existência dessas culturas, hoje a tecnologia é muito importante e ela pode ser utilizada a favor da diversidade, né? Hoje nós vemos, saindo um pouco da questão indígena, nós vemos esses flagrantes que colocam as empresas na manchete no dia seguinte por conta da tecnologia, por conta do celular. Uhum. Né? Então, você mencionou o caso do cachorrinho que foi morto, etc., por um vigia. Tivemos outros casos gravíssimos também posteriormente a esse. É a transmissão em tempo real do acontecimento Isso. que pode derrubar uma marca construída ao longo de décadas. Sem dúvida. Décadas. Sem dúvida. Não é? Não, e essa questão da tecnologia... Quantas empresas passaram por isso, né? Por exemplo, você pensa... não conheço tão bem quanto você, obviamente, é a cultura indígena, mas... Estou pensando, né? O que faz parte de uma cultura indígena? Eu vou falar um fator. Por exemplo, a agricultura de subsistência, né? É um fator muito cultural forte deles caçarem, deles pescarem, barará. E aí já tem duas coisas, né? Uma, será que só porque o índio compra no supermercado, ele não é mais índio porque ele não planta? Já ao meu ver, um absurdo. Exato. Ele pode fazer uso de outra coisa. E aí, de novo, falando da tecnologia, o quanto que as empresas usam tecnologia no agro. O Brasil é muito desenvolvido em termos de agrobusiness e usa muita tecnologia. Então, quer dizer que se um índio, por exemplo, tiver um trator, né? Se tiver um drone para fazer reconhecimento de imagem de satélite, Perfeito. plantar, não pode, porque ele tinha que ir com um arpão na flecha para pescar o peixe. Esse é um discurso estrutural discriminatório. Exato. Porque os indígenas querem a melhoria tecnológica. Só que eles não precisam abrir mão das suas culturas por conta disso. Afinal de contas, a cultura ocidental, cristãos, judeus e outras religiões, né? Ninguém abre mão da sua fé ou dos seus hábitos por usar um celular, salvo leituras muito radicais e fundamentalistas, é outro assunto. Então, eu até citei, quando eu fiz o doutorado, antes do pós-doutorado, pesquisas mostrando que quando o governo do estado de São Paulo incentivou com investimentos a produção indígena de alimentos, disparou. E se qualquer um que nos ouve fizer uma pesquisa hoje no Google,
verá que as terras mais preservadas no Brasil são as indígenas, porque eles dominam a técnica da sustentabilidade. É impressionante. Não, e eu acho que a gente fica num discurso... desculpa se eu tô, sei lá, sendo... mas muito quinta série, sabe? Um discurso infantil, um discurso de não, porque índio tem que ficar trancado numa... qualquer pessoa que não... Cara, não saiu saiu daqui, foi para a Europa, daí foi daqui para os Estados Unidos e tem total domínio e quer falar sobre conhecimento de terras indígenas, sabe? Sendo que não tem conhecimento, sabe? Eu costumo falar, o Alex sabe aqui que eu... às vezes a gente, no almoço, discutindo, eu falo, não, a gente não tem direito a ter opinião sobre qualquer coisa. Perfeito. Você não tem direito de opinião, porque opinião, você não pode achar que o estômago fica na cabeça. Sua opinião está errada, então essa opinião não serve para nada. Então você não tem direito a dar essa opinião, sabe? E eu acho que a gente vive num mundo onde todo mundo acha que tem opinião e domínio para falar sobre índios, sobre negros, sobre tudo. Cara, não tem, velho. Você sabe que esse é um fator que envolve novamente a tecnologia. A internet, ela favoreceu isso. Há uma frase famosa do Humberto Eco que dizia, quando com o advento da internet, ele disse assim, olha, a internet é muito bacana, mas ela também vai trazer um problema. Ela vai transformar o idiota da vila que vai se achar um sábio. É mais ou menos isso que ele colocou. Só que, na realidade, sempre houve isso, né? Só que agora a coisa vem à tona. E, de novo, isso tem impacto no discurso, na questão da ESG. Porque eu me lembro que, quando o homem pisou na Lua, eu me lembro de um Globo Repórter, eu era moleque, em que eles entrevistavam aqui no Brasil pessoas... Não, até hoje eu não acredito nisso, aquilo lá foi uma farsa. Só que não havia internet para propagar. Bom, então a questão é, qual é a mensagem que as empresas propõem para a sociedade? Né? Este é o ponto. E ela vai se subdividir em meio ambiente, o social e a governança, né? A governança é a transparência. Por exemplo, um tema que sai daqui é o combate à corrupção, que acontece não só nos governos, acontece também no setor privado. Lógico. Né? Sim. Eu vivenciei essas situações. Não tenho dúvida. Quantas vezes, eu não sei se é porque eu era professor na época já, me chamaram para compor comissões de ética interna das empresas. Então, isto acontece. Né? Quer dizer, de novo, transformar uma cultura não é só... eu não me refiro apenas à sociedade, o homem em desconstrução, mas transformar a cultura corporativa. Isso. Sem dúvida. É outro grande desafio das empresas. Porque o desafio é duplo. O que você comentou também, eu acho que é um registro, um insight, né, para todos nós que estamos aqui. Apesar de polêmica a frase que eu vou falar, eu só estou refalando de outra maneira que você falou, eu sou preconceituoso, né? E às vezes eu falo isso, e às vezes eu estou conversando com alguém e falo, você também. O cara fica bravo comigo. Não, eu não sou preconceituoso. Eu falo, não, você é. Porque o preconceito é você ter um conceito formado por uma cultura que você foi educado, que você... Exato. Então, a primeira coisa que você falou, estou registrando no insight, assuma que todos nós somos preconceituosos em desconstrução. De uma série de fatos, às vezes com uma maturidade maior ou menor, nós somos preconceituosos de alguma maneira. Não tem dúvida. E aí, quando você chegar a essa conclusão, para você fazer com que a empresa ganhe cultura, veja, a empresa é formada de pessoas. Você tem que ter um volume de pessoas que trabalham na empresa que caia a ficha que é preconceituoso para que a partir disso você consiga trocar a cultura da empresa. Então o trabalho da empresa é maior, porque uma coisa é eu, Alex, aqui falar, eu já assumi que eu sou preconceituoso e que eu estou em desconstrução. Legal, o Henrique também? O Henrique também. Puta, não adianta ser nós dois, tem que ser mais um. A gente começar a forçar iniciativas para fazer isso. E aí, da força da iniciativa para fazer isso, começar a adquirir um novo hábito. E aí, se você estuda um pouco de cultura empresarial falando, você tem muita gente que estuda, mas que fala que uma cultura, né? Isso tem um monte de dado para tudo que é lado, mas eu gosto de um dado que fala que são pelo menos 3 a 4 anos para você mudar uma cultura de uma empresa. Então, você imagina, são 4 anos de esforço. 4 anos de esforço, que começa com o eu individual e com iniciativa durante 4 anos. E quantas a gente sofre uma pressão de lucratividade, de pressão de crises como a gente tem, né? Perfeito. E você fala, cara, eu fiz 1 ano, não mudou muita coisa. Será que vai mudar? Não sei. Puta, tem que fazer mais 3. Aí vem uma pressão de crise como uma pandemia, você fala, cara, será que eu vou conseguir investir dinheiro numa causa social ou nesse momento tem que tirar o pé? E aí você
para de fazer aquela mudança cultural na empresa. Então, olha a dificuldade, não é fácil. É verdade, é verdade. É aí que entra a necessidade da formação constante. Nas empresas que eu trabalhei, já era muito comum que a empresa, por exemplo, pagasse cursos, pós-graduações para os seus colaboradores e funcionários, né? Porque isso envolve toda a cadeia produtiva. Isso. Você tem aqui uma marca de uma fast fashion, uma Zara, dentre outras, e aí você é o gerente aqui no Brasil, ou um diretor, e acorda com a notícia, e aconteceu em 2013, que um shopping lá em Bangladesh desmoronou, e que lá morreram mais de 1.000 pessoas, a maioria mulheres. Você tem uma questão aqui de gênero, que, por exemplo, marca a indústria da moda, com crianças, inclusive, que em trabalho semi-escravo faziam peças que eram fornecidas para grandes marcas de fast fashion. E você é o diretor de uma dessas marcas. O que você vai fazer no dia seguinte? Então, é muito difícil, por exemplo, você controlar toda a tua cadeia produtiva. E isto requer compromisso dos seus parceiros de negócio, e aqui eu estou falando, inclusive, de governance, transparência. Isso envolve o bom treinamento constante para lidar com situações inesperadas por parte do corpo gestor, não é? Algo que eu vejo muito legal é que os jovens que estão atuando hoje nas empresas, no mercado, estão com uma mente mais aberta. Com certeza. Olha, eu já falei também num fórum sobre compliance há 2 anos atrás. Foi antes da pandemia, então tinha umas 500 pessoas também. E quando que eu imaginei que iam me convidar para falar da questão indígena? Que foi o que me convidaram na época. Então, isso está abrindo cada vez mais. E vou dizer mais, traz mais lucratividade para a empresa, mas muito mais. As empresas que mais lucram são aquelas que têm programas de inclusão e desenvolvimento para mulheres. Se a gente quiser fazer a intersecção discriminatória, mulheres negras, porque eu sempre me perguntei, como é que eu dou aula há 27 anos e conto nos dedos os estudantes negros que eu tive? Indígenas quase nenhum, nem se fala. E aí, uma vez colocando isso num debate para uma turma que estava se formando dali a 2 semanas, era um médico que estava se formando em Direito, até um médico do Exército, me lembro, muito simpático ele, e eu disse assim no debate, como é que vocês explicam isso, não é? Por que nós não temos? E por que nós temos nos presídios brasileiros 70% da população negra? Aí é uma questão histórica. Ele me disse, porque a maioria da população brasileira é composta por pretos e pardos, né? Eu falei, mas então cadê eles aqui na universidade? Por que a maioria aqui na universidade também não o é? Ele me disse assim na hora, puxa, é verdade, professor Flávio, não havia pensado nisso. E hoje ele, inclusive, trabalha com isso. Você sabe que... Posso só? Você estava falando, eu tenho alguns exemplos que que eu acho interessante demais. Nos Estados Unidos, aquelas blusas de frio, que são muito lá, existem 3 grandes marcas, né? A Columbia, a The North Face e a Patagônia. Isso, exato. Né? E o mais recentemente é que a Patagônia é a mais jovem de todas essas 3 e é a marca que mais cresceu, mais se desvalorizou, mais valorizou dessas 3, e hoje ela vale mais que as outras 2 somadas, menos lojas. A grande questão da Patagônia, e é a mais cara, a grande questão da Patagônia é que grande parte do lucro e todas as ações feitas pela Patagônia são feitas e pensadas no conceito de sustentabilidade, de trazer preservação para os locais das montanhas, para um consumo consciente. Na verdade, o curioso não, o interessante, eu poderia falar não curioso, o interessante é que a Patagônia surgiu com esse propósito. Exato. Não foi uma transformação que ela fez, né? A Patagônia, do fundador, ele falou, eu vou fazer uma empresa focado no ESG. O objetivo dele foi esse e se tornou uma da maior marca. Então, é lógico que a North Face, a Columbia, hoje trabalham para ser também. Exato. Mas é diferente de quem nasce com esse propósito. E isso é conscientização. Exato. Então vai de encontro com aquilo que você falou, pensando em... De valuation, de lucratividade. Valuation hoje, que é uma questão importante. E aí eu trago... a gente trouxe bastante aqui o aspecto ambiental, mas eu queria trazer um aspecto quando a gente fala de transformação da sociedade como um todo do que a gente está vivendo. O que eu sinto hoje é que a gente tem uma camada, principalmente da molecada, os jovens, já mais desconstruídos que nós.
Sim. Né? Então eles já vêm Sim. numa pegada, talvez. Eu não quero dizer todo mundo, né? Mas eu vejo que já existe. Percentual. O percentual nosso é menor do que o percentual da molecada de 20, que vai ser menor do que o percentual da geração do meu filho com 11 anos. Que é 30, que seu filho já vai estar com uma outra cabeça. É isso aí. E é o que eu percebo. Essa desconstrução, eu acho que vem muito das universidades. Sabe, acho que as universidades fazem um papel de desconstrução ou de trabalhar essa cultura de inclusão social muito forte. Sabe? E de verdade eu acho que é um trabalho incrível que as universidades fazem, tanto que eu sou amplamente a favor de cotas sociais. Eu acho que foi um trabalho, quando surgiu eu fui contra, hoje eu sou amplamente a favor. Eu acho que a gente não tem uma educação de base ao ponto de competir de forma igualitária. Então, eu tive uma boa educação, sou branco, sou homem, classe média, nasci na Zona Sul de São Paulo, então eu já saí 500 metros na frente daquele rapaz que é negro, homossexual e nasceu na Zona Leste, não teve boas escolas e teve mais dificuldade de educação. Se pegar o meu currículo e o dele, eu tenho certeza que o meu já saía na frente. Perfeito. Então, estruturalmente, a gente tem que compensar isso de alguma forma, por isso que eu sou a favor das cotas nas universidades e penso que deve ser ampliado. Eu queria a sua opinião sobre esse tema. Perfeito, vamos lá. A universidade, vamos focar então no ensino superior. A universidade tradicional, vamos falar da Europa, né? Ela é enciclopédica, de novo, é o aprofundamento. Na Europa e nos Estados Unidos, ninguém precisa fazer universidade. Ele vai ganhar bem e vai ter uma vida muito boa fazendo um curso técnico. Não é o caso do Brasil. Culturalmente, nós temos o primeiro filho da família que vai para uma faculdade, etc. Porque a faixa é mais achatada, né? Muito Quando você mais. pega nos Estados Unidos, eu acho que é uma informação para quem está acompanhando a gente, se você pegar o salário de um CEO e de um gerente da mesma empresa, eles não estão tão discrepantes quanto no Brasil. Perfeito. Se você pegar no Brasil o salário de um gerente e de um presidente de empresa, 50 vezes mais. E isso é um reflexo de um macrocosmo no Brasil. Exato. Então, o que aconteceu com a Universidade Brasileira? Ela acabou se transformando numa espécie de tábua de salvação para estes jovens que não tiveram uma escola base fundamental boa e com vários e inúmeros problemas sociais. Perfeito. Vamos lembrar aqui que com a pobreza vem o alcoolismo, vem a violência doméstica, a violência do Estado, etc. Então a universidade, por isso que eu defendo mesmo aquelas universidades que dizem que não são tradicionais, mas elas deram acesso. Eu vou explicar uma experiência que eu tive. Eu dei aula na Zumbi dos Palmares, anos atrás, que é uma universidade de São Paulo, uma faculdade, que tem alunos de todas as etnias, mas preponderantemente negros. E tinha uma senhora, eles não tinham dinheiro nem para comprar livro. E havia uma senhora que era funcionária de uma grande empresa, uma rede bem popular aqui no Brasil, e ela me disse o seguinte: professor Flávio, eu sei que eu nunca vou passar no exame da OAB, eu não consigo, eu não tenho cultura para isso, eu não fui preparado, eu fui empregada doméstica durante 20 anos, ela me falou. Mas se eu conseguir o diploma aqui dessa faculdade, eu sei que eu vou ter uma melhoria salarial neste meu emprego, onde eu já estou há 20 anos. Aliás, ela mudou depois, né? Ela foi empregada doméstica durante 20 anos. E eu vou poder pagar uma escola particular para o meu neto. Ela falou isso para mim. Genial. Quer dizer, a faculdade, ela acaba sem contar os casos de depressão, que são muitos. Eu fui coordenador de um curso de Direito numa grande universidade de São Paulo, e eu levava semanalmente jovens para o setor de psiquiatria da faculdade, porque eles pediam. Bom, então nós temos uma faculdade que são empresas e que exercem uma responsabilidade social muito importante, como você falou. A questão das cotas, eu também sempre defendi. Por quê? Porque de novo, a correção histórica. Eu não disse... Mas você sempre defendeu desde o início? Desde o início. Mas acontece que eu trabalho com a questão do racismo já há muitos anos. Eu já tinha essa percepção. Eu achava... Então, mas qual que é a diferença? É isso, é natural. Eu vou falar qual a diferença. Porque eu não tinha essa percepção. A minha proposta era, nós temos que, ao invés de trazer cota para as universidades, lá atrás, era melhorar o ensino básico. Eu também pensava isso. Só que eu vi que não melhora. Mas aí não melhora. Aí que tá. Então... Sabe qual é a grande diferença? Talvez, vou falar minha para o Flávio, não sua, que eu não vou saber tudo. Mas a diferença ele tem um estudo
de história muito maior do que o meu. E isso faz diferença. Quando eu digo estudo de história, ele consegue enxergar estruturalmente, porque eu não sou um grande estudioso de história, guerra, povos, civilização, cultura. Quando ele, que estuda isso há muito tempo, ele percebe que o problema é lá de trás estrutural e que demora anos, e que ainda gera repercussão. anos que gera repercussão. Eu demorei para cair a ficha que essa repercussão de hoje tem uma origem histórica e que você não troca isso em 3 Perfeito. anos. Mas ele já sabe, ele estuda há muito tempo. É que no isso, Brasil, né? olha só, o que dizem pra gente na escola? O Brasil foi descoberto em 1500. Bom, seria uma descoberta se os portugueses chegassem à costa brasileira e o território fosse vazio. Se o território está ocupado, não foi uma descoberta. Imagina, descobrimos, mas que eu já tinha... Concorda comigo? Exatamente. Foi um extermínio. Então, é importante entender que a relação entre o presente e o passado não é de distanciamento, como muita gente pensa, isso, intuitivamente, inclusive. Intuitivamente. É de integração. E eu vou dar um exemplo do mundo corporativo sobre isso. A Siemens de Munique, onde a sede, e eu levo grupos à Alemanha para visitarem os campos de concentração. Profissionais, estudantes. A Siemens, durante a Segunda Guerra, usou trabalho escravo dos campos de concentração. O que ela faz hoje? Qualquer funcionário que entra na Siemens, especialmente trainees e estagiários, tem que passar uma semana num centro de treinamento que ela montou dentro do campo de concentração, no mesmo galpão onde ela Siemens, usava trabalho escravo. Uau. Eles querem que você... E está lá no site da Siemens. Você tem que saber o que nós fizemos no passado, para que nunca mais nós possamos repetir este erro. Isto é responsabilidade social corporativa. E eu estou falando da Siemens, que não é uma empresa qualquer. Sim. Né? Então, a Volkswagen tem reconhecido alguns erros aqui no Brasil, inclusive, recentemente. Então, essa questão do passado, ele ajuda a gente a mudar a cultura. Então, quando você... Puxa, eu não tinha percebido, né? A questão histórica, realmente... Vamos lá. O estudante que eu acompanho mais de perto, os de direito aqui no Brasil e esses de serviço social da Alemanha que eu dou aula. O estudante ele vai para uma empresa fazer um processo seletivo, passar por um processo seletivo. Claro que tem que falar muito bem português e exige um inglês, Cambridge, IELTS e assim por diante. Ou o espanhol do Cervantes, com a certificação. Mas se é para incluir, não adianta exigir isso de um aluno, como você mencionou o perfil, que vem de uma periferia, que é negro, que é parado constantemente pela polícia no meio da rua pelo simples fato de ser negro, e vai buscar. E aí ele entra no programa de inclusão, ele não vai ter esse inglês fluente. Ele não pode, é muito caro para qualquer pai e mãe pagar um curso de inglês. Por isso que eu achei muito legal a iniciativa do iFood, recente, que está dando 200 bolsas de estudo. Alguns grandes escritórios de advocacia de São Paulo estão contratando esses estagiários que fogem desse padrão, o homem branco, e estão dando treinamento em inglês ou treinamento em outras competências já empregado. E isso muito é transformar. Muito legal. Sabe que agora me veio outra questão aqui que é interessante, né? Que você está dando exemplo de empresas, parará. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você comentou, né? Você começou muito novo da aula e você já sofreu o preconceito, né? Por ser novo, dando aula. Eu tinha cabelo e tal. Você tinha cabelo e tal. Eu me lembro quando eu comecei nas reuniões que eu tinha que ir. Cara, moleque, 20 e pouquinhos anos, e vai numa reunião, vou falar que, sei lá, tem aqui um evento e tal. Cara, eu tinha que usar a gravata mais alinhada possível. Tinha que estar todo, porque senão ninguém botava fé. Pra não botar fé. Eu também dei aula muito novo, não com 22, mas eu comecei a dar aulas com 28. Tenho carinha de novo até hoje. Então ainda bem, também, isso é bom. Já tá acabado. Tenho carinha de novo pra mim. Tão bem. E aí eu queria falar do preconceito seguinte. E você encarou esse preconceito e teve isso. E hoje você trabalha com essa questão de direitos humanos. Eu vou polarizar para o outro lado. Tá. Do preconceito, se você já passou por isso, é a polarização seguinte. Eu, hoje, né, faz 3 anos, assim, eu estudo muito essa questão de preconceito, diversidade, inclusão, etc, etc. E eu vejo muita gente falando o seguinte, que já falaram para mim, Alex, cuidado com o que você vai falar,
Porque, por exemplo, se eu for num evento, num fórum, e dar uma palestra sobre racismo preto, por exemplo, né? Sobre os pretos, cara, cuidado, como você é branco, você não tem direito para falar sobre os pretos porque você não viveu e você não tem moral para falar o negócio. E eu vivi e vivo essa dicotomia de falar, puxa, eu também não posso falar de homossexual num palco defendendo a bandeira ou não, vou falar de LGBTQIA+, porque como eu não sou, eu vou falar alguma coisa que o público não vai aceitar. Que direito você tem se você não viveu e não passou por isso? Perfeito. E a pergunta para você do preconceito que você sofreu lá hoje é, você também não é índio, né? Você também não é homossexual. Você já sofreu preconceito? O que você acha sobre essa questão de falar, puxa, você tem moral para falar nisso e defender essa bandeira se você não é? Perfeito. É até interessante, uma vez eu passei uma situação que tem exatamente relação com isso. Eu acho que a primeira questão é, qual é o meu lugar de fala nesse tema? Lugar de fala, perfeito. É isso aí que muita gente fala. Né? Por exemplo, vocês são empresários. Então vocês têm um lugar de fala muito importante. Quais são os processos de recriação, de transformação que eu, enquanto empresário, consigo estabelecer para a inserção de, por exemplo, profissionais negros, negras, trans. Agora, eu estou discutindo agora, uma aluna de graduação escreveu um livro sobre os atletas trans que estão sendo alijados de alguns processos. Então, eu, enquanto empresário, o que eu posso falar sobre isso? Você tem um lugar de fala. Uma vez eu estudei no Canadá. Eu tenho lugar de fala como empresário. Mas como pessoa também. Inclusive, olha, Entendi. Por exemplo, vocês fizeram isso agora. Eu sou branco, eu, Flávio, sou um homem branco e cresci com as minhas discriminações, os meus racismos. Eu posso falar, por exemplo, como é que eu estou me desconstruindo? Exato, e eu acho que esse debate é super válido, né? O que eu não posso falar é como você deve agir se você for um jovem negro e for parado pela polícia numa viela. Eu tenho uma aluna nessa situação, que ela desceu do ônibus, ela morava numa favela, e ela desceu exatamente no momento em que ela viu uma execução. Ela teve que mudar de endereço. Eu não posso descrever o que ela sentiu, porque ela vive isso, e isso a gente não tem como falar. Eu, como homem, eu não posso falar o que é ser mulher hoje no Brasil. Vocês viram o que aconteceu nas 2 últimas semanas? Né? Até porque o corpo da mulher sempre foi um campo de batalha na história da humanidade, não só no Brasil. Então, o que eu posso colocar? Aí, uma vez, me chamaram para dar uma palestra na Ryerson University, em Toronto, porque eu não coloquei, mas eu estudei genocídios na Universidade de Toronto. Eu tenho especialidade em genocídios, já há muito tempo. E aí me chamaram para dar uma palestra lá, anos depois, eu voltei. Palestra: Povos indígenas do Brasil e as suas violações dos seus direitos. Tava cheio, era tipo Vaticano, eu estava lá embaixo, cheia a plateia, devia ter uns 20 brasileiros, inclusive. E uma moça sentou bem na minha frente e ela me olhava com muita raiva. Você via que ela estava com... Eu ainda pensei assim, rapaz, será que é alguma fazendeira do Brasil, né? Ela estava de bota de couro e tal. Ela começou a me questionar. Você acha que você pode falar sobre esse assunto? Ah, não, preconceito. Exatamente o que eu falei. E lotado o auditório. Ela era uma indígena canadense. E eu disse para ela, eu posso, porque eu estou apresentando dados de pesquisa. Eu não estou pedindo voto, eu não estou falando como se fosse um membro da comunidade. Um membro da comunidade, né? Embora os meus tataravós sejam indígenas, por isso que eu tenho o olho puxado, não porque eu tenho ascendência japonesa, muitos acham que sim. Embora eu seja casado com uma japonesa, né? Aí nem explico mais, né? Mas aí vira o Brasil, né? Só que lá no Canadá e nos Estados Unidos isso é mais forte. Então o que eu disse? Eu estou apenas trazendo dados de uma pesquisa. Eu estou mostrando que no Brasil existiam 6 milhões de indígenas, hoje são 890 mil. Estou colocando as ações do governo, o que diz a lei e qual é a nossa proposta enquanto professor. Mas foi a única vez que eu enfrentei esse dilema. Inclusive, eu tenho parceria com várias lideranças indígenas. E também, eu sou advogado na Comissão Interamericana de Violência contra a Mulher. A minha vítima
A minha cliente, perdão, minha vítima não, minha cliente. A minha cliente é uma vítima mulher, uma grande professora, inclusive, com uma excelente pesquisa sobre o tema. Ela acabou pesquisando o tema que a vitimou, muito reconhecida no Brasil. E eu sou homem. Esta visão 360 graus permite a você fornecer soluções mais completas e estruturadas, ou proposições melhores. Né? Não adianta falar só para a própria bolha. Exato. E isso enriquece o debate. Muito. Eu acho que esse é o ponto. Muito. Né? Até porque você precisa puxar a sociedade. Exato. Né? A sociedade tem que entender... Se a gente não puxar a sociedade, vai ficar parado. Exato. Você vai falar pro seu grupinho, na sua galera, e o negócio não cresce. Se você não puxar homens para falar sobre... Feminismo não é uma questão de biológica. Você pode ser um homem feminista. Totalmente. Né? Totalmente. Defender no dia a dia os direitos dos povos indígenas não exige que você seja indígena. Porque, no final das contas, o impacto ambiental, a destruição dos biomas, não vai eliminar só os povos indígenas. Né? De novo, nós somos uma rede. Exato. Você acha que uma pergunta pode ser delicada ou não? Vamos ver, né? Uhum. Eu também vejo hoje com essa polarização muito forte que a gente está vivendo em vários assuntos, mas vamos falar uma polarização política, né? Hoje a gente vive uma polarização política muito forte, de dois lados ali. Sim. E na minha visão, eu vejo as pessoas polarizarem tanto que elas acabam estereotipando ambos os lados com uma característica única. Perfeito. E eu vou te explicar o que é isso. Na sua opinião, ou na sua vivência, você enxerga claramente que, por exemplo, ser uma pessoa que defende direitos diversos, ser uma pessoa que defende direitos indígenas e por aí vai, o seu tema de SD, você obrigatoriamente está ligado a um lado de esquerda ou direita? Você está ligado a um partido ou outro? Porque hoje debate pronto, né? As pessoas falam, bom, se o cara defende o índio, então o cara é do partido tal. Né? Exato. Você enxerga isso? Se considera isso? Já discutiu sobre esse tema? Olha só, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro com o conhecimento que eu tenho. Eu tenho uma amiga, advogada, que ganha muito dinheiro. Ela fala, Flávio, eu não me conformo. Você tinha que estar milionário, todo, né? Eu não consigo. Eu preciso pensar nas pessoas. Isso é uma questão pessoal. Eu não consigo fazer algo sem pensar na repercussão. Muito embora, claro, ganhar dinheiro é muito bom. Mas a questão que, quando você trata desses temas do ESG, meio ambiente, social e governança, você não está tratando de posições políticas. Quando você fala em direitos humanos, você não está tratando de esquerda ou direita, mas de questões civilizacionais. Exato. E para o aluno, eu tenho aquele aluno, por exemplo, o mais liberal de todos, já que a gente falou em esquerda, um centro-direita, vamos assim dizer. Né? Porque eu digo para ele, olha, você quer ver um negócio? Os direitos humanos, eles são liberais. Eles nascem numa Europa do século XVII, onde o rei absoluto, o absolutismo cai, para que o indivíduo passe a se firmar. É aí que nasce o direito à propriedade, a liberdade de expressão individual. É aí que nasce o direito a ter um habeas corpus. Aliás, eu não sei se vocês lembram daquela história da Magna Carta de 1215, o rei João Sem Terra. Aquilo nasce com uma questão fiscal, porque os senhores de terra pagavam muito tributo. Quando você paga tributo em dobro, ou diz, nós pagamos muito tributo no Brasil, e isso inviabiliza o pequeno e médio empresário, nós estamos falando de uma questão de direitos fundamentais. Você pagar o justo, porque você produz e gera riqueza, e gera emprego. Tudo isso vem da primeira fase dos direitos humanos no mundo, nascidos na Europa, que eram os liberais individuais. Então, até isso não tem nada a ver com a esquerda. Mas curioso. Sabe então, o que eu acho, cara? Eu só discordo quando a gente fala que a gente está polarizado. Porque para estar polarizado, nós deveríamos ter dois lados. E eu não acho que o Lula é de esquerda e eu não acho que o Bolsonaro é de direita. Esse que eu acho que é meu ponto, sabe? Eu não quero entrar muito nos detalhes políticos, mas eu vejo... O Lula já teve, sei lá, o PT ficou 13 anos acho que no governo.
Acho que foram 12. E eu não vejo o governo do PT como um governo de extrema esquerda, sabe? Eu não vejo como um governo de centro-esquerda. E eu não vejo o Bolsonaro como um governo de direita. Eu vejo na verdade aí... Não quero entrar na polêmica. Como de extrema. Não vamos polemizar, mas na verdade é aí que eu... Porque aí se a gente fala de polarizado é que a gente está nas pontas, né? E eu não vejo nenhum dos dois. Mas eu não discordo de você, apesar de eu manter a minha palavra de polarização. Porque onde que eu acho que eu tenho um grande erro, e voltando para a questão que eu te fiz com esse comentário importante do Henrique, é porque as pessoas não sacaram, e eu fiz esse exercício, tá? Eu tive o cuidado de fazer esse exercício. Eu coloco vários itens, né? Eu pego uma planilha de Excel e começo a listar um monte de item. Na hora que você começa a listar um monte de item, põe candidato A, B, C, D, e você percebe, e eu já respondi, eu faço questão, a gente brincou aqui de responder, você é um cara de esquerda ou direita, tal, já respondi pesquisa, já estudei, não. Você percebe claramente que você não é um cara só. E você percebe que ninguém é um cara só. Porque de vários fatores nunca casa. Nunca casa tudo. E por mais que você vai votar e escolher em alguém, nunca casa tudo na realidade. Então vou dar um exemplo. Você pode ser contra o aborto e a favor de armas ou vice-versa e pode votar no Bolsonaro ou Lula. E você fala, bom, e agora? Se você for seguir todos os valores, todos os critérios, você não tem um candidato que bata. Lógico, né? Até porque não existe Porque não existe isso. Nós não somos lineares. Não tem coluna A e coluna B. Não tem. Você tem vários critérios que cruzam e horas você deveria estar aqui, horas você deveria estar aqui. Então, eles não são candidatos polarizados totalmente. Essa questão, vamos voltar para fechar essa pergunta que eu tive, para concluir em cima do que você falou. Não deveríamos, né? Fazer essa associação, né? É isso, vamos defender o que você falou. Não, a gente não deveria fazer associação que proteger o ser humano, ser humanitário, eu estou ligado a algum partido político. Um dia desses me convidaram para dar uma palestra sobre direitos humanos para policiais. Aliás, eu falei recentemente sobre a guerra da Ucrânia para o Exército e para oficiais do Barro Branco e já dei treinamento para os soldados brasileiros que iam para o Haiti. Na época que eles iam para o Haiti. E, veja, um policial é um ser humano. Sem dúvida. Um policial tem direitos violados também diariamente. Né? É uma atividade muito tensa, muito difícil. Então criaram a ideia de que os direitos humanos são contra a polícia. Né? Então tudo isso é besteira. Nós só perdemos com isso. Eu diria, inclusive, que... Olha, eu vou lembrar a Marielle, que foi assassinada. Um dos trabalhos que ela fazia no Rio de Janeiro mais importantes é que ela dava assistência para as famílias e viúvas de policiais militares. Então, o direito humano é do ser humano. É por isso que é muito importante o mundo corporativo compreender que as pessoas hoje colocam expectativas no mundo corporativo. Não se pode mais esperar dos estados e governos que estão vivendo uma crise de representatividade, ninguém se sente representado, embora a gente tenha que melhorar isso, mas as pessoas naturalmente... O que elas dizem hoje? O pai que diz para o filho, eu que sou pai de jovens, né? Olha, vocês têm que estudar, trabalhar, ter um bom emprego, ir para uma empresa, ou abrir a tua empresa. Porque a iniciativa individual traz muita esperança para as pessoas. E o mundo corporativo é isso, como vocês fazem aqui na Live University. Exato, é a nossa missão. Vocês resgatam pessoas. Vocês resgatam, formam, e isso é um exemplo que vai se espalhar. Né? Por isso, eu tenho muita esperança, embora eu seja um profissional voltado muito para o social, hoje, cada vez mais, eu vejo o mundo corporativo, esse que realmente quer fazer algo diferente, se transformando. E vão lucrar mais com isso, posso garantir. Professor, a gente já está com... O tempo nosso foi embora, o bate-papo foi incrível, mas a gente tem um momento em que a gente faz algumas perguntas padrões aqui para fechar o nosso podcast, e a gente queria fazer aqui rapidinho. Eu queria que o professor trouxesse para a gente uma frase de impacto que de alguma forma te marcou durante a sua carreira, durante a sua jornada. Olha... São várias, mas uma que eu me lembrei, e que tem a ver com o que a gente estava falando agora, que é de um filósofo português, nossa, me fugiu o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, a sociedade é o ser humano em ponto grande. Ela será melhor dependendo do código de ética moral de cada indivíduo. Isso vale para as corporações. Genial.
Mendo Castro... O Mendo, isso. Uhum. O Mendo Castro, exatamente. Não, e isso é sensacional porque de vez em quando eu falo para muitas pessoas, né? Especialmente Brasil. A gente fala, pô, você acha que... Isso é uma pergunta legal de fazer, né? Tricky question que eu faço. Você acha que os políticos hoje te representam lá, né? Aí qual que é a resposta de bate-pronto, pessoal? Não, eles não me representam de jeito nenhum, né? Não concordo com o que está fazendo lá. Eu falei, eles te representam, porque na verdade o que eles estão fazendo lá é aquilo que você faz. É isso. E o meio ao qual você vive, o núcleo, não estou nem falando do Brasil, estou falando o núcleo mais fechado ao qual você vive, te permite ter julgamentos de valor e de ética de acordo com o meio. Então vou exemplificar isso aqui. Cara, para nós aqui, se eu tiver que furar uma fila no trânsito, tô errado ou tô certo? Errado. Mas você fura no trânsito? Fala, pô, vou dar uma cortadinha aqui em alguém, passar na frente do cara? Evita ao máximo. Mas já fizemos. Certo? Certo. Então, por quê? Porque culturalmente, no meio do bairro que a gente vive, se um cara desviou o carro por aqui, você vai, puta, o cara fez, eu posso fazer também. Eu no passado fazia mais, mas depois eu aprendi que é errado. Eu também, cada vez, na minha desconstrução, vou procurar fazer menos isso. O fato é que essa furadinha de fila com o carro, por exemplo, que a gente faz, na verdade, no nosso meio tem um peso X. Participar de um esquema de mensalão no governo é a furadinha de fila que eu estou fazendo no carro, porque naquele meio é tão comum, é tanta gente fazendo, você está inserido tanto tempo ali, que na verdade para eles, a juízo de ética e de valor é tão quanto normal eu fazer uma furadinha de fila no carro. E as pessoas não entendem isso, que falam, nossa, que absurdo, absurdo. Se você tivesse lá com provavelmente a tua atitude de furar a fila num carro, provavelmente você também poderia ter uma probabilidade alta de estar lá entrando no esquema de um mensalão, por exemplo. Entrando no esquema de um mensalão. Porque você está inserido no meio, inclusive, que muita gente disse, conversando, que cara, se você entrar na política, para você estar fora do sistema, eles não te deixam agir. Então você já meio que, putz, você vai entrar e fala, cara, se eu não participar de como a política anda, eu não consigo fazer nada rodar dentro da política. Então você é obrigado a aderir ao sistema cultural daquele núcleo. Ou seja, eu poderia, se não me reformar, ser o cara que estaria fazendo uma corrupção que para mim é um absurdo. Mas que eu estou no núcleo afastado. Então essa frase que você falou é isso, né? É o reflexo Quem faz individual. o menos faz o mais. É isso. Né? Por isso que até a desconstrução Quem faz o menos faz é mais. importante. É isso, por isso. O Ludwig Wittgenstein, ele dizia, as minhas palavras refletem o meu universo. Então, quando eu faço piada machista, racista, é o que o Adilson Moreira, outro grande nome aí atualmente, chama de racismo recreativo. É aquela piadinha nas corporações. Ah, não, mas eu não quis ofender, foi uma piadinha. Mas aquilo inferioriza a pessoa. Então, nós temos que desconstruir tudo isso. Temos que desconstruir. Professor, dá um exemplo de um conselho que de alguma forma te marcou também. Essa outra pergunta é muito boa. Olha, nunca generalizar. Nunca... aliás, vocês falaram isso agora há pouco. Não entender que existe o bom e o errado apenas, o maniqueísmo. Isso nos leva a cometer erros. Porque cada ser humano é um ser humano. Então, eu posso estar vendo um jogo de futebol e eu, pro meu sofrimento atual, sou corintiano. Opa, hoje é nóis. Sofrimento, sempre... eu como São Paulino estou sofrendo mais que você. Tudo bem. Hoje é verdade, né? Hoje é nóis. Só o Palmeiras está ganhando até carnaval, né? Temos que mudar isso aí. Temos que mudar. Mas você pode estar curtindo um jogo com um cara na arquibancada comentando, aí você descobre que ele tem outra posição política. Mas espera aí, e até aquele momento que o cara estava tendo... Vocês estavam se divertindo, batendo papo sobre futebol. Então, os seres humanos são complexos. É isso. Não é? O bom e o errado, então, sempre atentar para isso, não generalizar. Até para não gerar discriminação. Exato. Você vê que eu tenho uma aqui na minha caneca, né? Essa caneca que eu tenho aqui, que me deu, tem algumas muito frases, bacana, né? Bacana. Tem algumas frases que eu repito bastante. Veja a segunda frase, qual que é aqui, ó. Tudo é percentual, então. Tudo é percentual, porque essa mania que me incomoda muito das pessoas falar, não, isso aqui é desse jeito aqui, isso aqui é 100%, não estamos vendendo por causa disso, ou não estamos fazendo por causa disso. Galera, tudo é percentual, você vai generalizar, vai errar. Porque a gente tem para tudo, o critério para tudo é um percentual daqui, um percentual. Quando a gente acabou de falar, o voto no candidato, tem um percentual que você concorda com ele, um percentual que você não concorda com ele. Perfeito. É isso, né? É isso corroborando mesmo. Com a frase aí. Bom, professor, me falam uma competência
que você acha que no mundo de hoje, depois de tudo que a gente falou, é uma competência essencial? Uma competência essencial para o ser humano hoje? Saber lidar com o inesperado quando você se defronta com uma cultura diferente, com uma visão diferente. Flexibilidade, versatilidade. Essa tá difícil, hein? Exatamente. E isto leva a sociedade a uma decadência. Se me permite rapidamente um exemplo da Nova Zelândia. Aliás, a primeira-ministra da Nova Zelândia é considerada a melhor governante ao lidar com a pandemia. Sim. A questão ambiental fizeram com que lá na Nova Zelândia o parlamento neozelandês tornasse o rio Wanganui, que é um rio sagrado dos maoris, como um sujeito titular de direitos. É como se fosse uma pessoa. Se alguém tocar naquele rio, é o rio que entra na justiça contra a empresa que vai poluir aquele rio. É representado por um advogado maori e um advogado do governo neozelandês. O que significa isso? Que a Nova Zelândia, ao invés de apagar a cultura indígena local, ela traz um elemento da cultura indígena local, que é considerar a natureza ser vivo há milênios, eles têm 40 mil anos lá de existência, e incluir no seu sistema dominante. Portanto, você pode falar, mas que estranho um rio ter personalidade jurídica. Ora, nós não fazemos isso com as empresas? Uhum. E com as massas falidas, e com as massas hereditárias, as heranças? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é para a natureza. Isso já está sendo feito pela Índia, por Bangladesh, pela Colômbia, pelo Canadá. A natureza vira um sujeito de direitos e não mero objeto. Isso é ter versatilidade ao se deparar com uma cultura completamente diferente da nossa. Imagine essa competência para um gestor. Genial. Genial. Você sabe que o Jeff Bezos, ele coloca na sala de reunião da Amazon, na cabeceira, a cadeira fica vazia. Ele fala, não sabia. Ele fala, aqui está o cliente. Então, quando tem alguma discussão, eles falam, o que vocês acham que ele está pensando nesse momento? A gente está pensando... Sensacional. Neles. Essas técnicas, né, de neurolinguística são muito importantes. É pena que eu ainda não tive tempo da neurolinguística. O que eu gosto. Você gosta? Adoro. Eu ainda vou me aventurar, viu? Vale Quem sabe pena. eu faço um curso aqui com você. Vale a pena. Professor, a próxima é: o que você, durante muito tempo... Essa vai ser fácil, a gente só falou de desconstrução, vai ter muita. O que durante muito tempo você acreditou que estava certo, correto, acreditou em alguma coisa, e recentemente você mudou de opinião? Olha, eu deixei de lado uma certa utopia de que existem bons e maus. Ou se pensa nas pessoas, ou se pensa no capital. Eu percebo que, por exemplo, muita gente fala em direitos humanos para sair bem na foto. Adora tirar uma foto, uma selfie, na frente de um projeto social. E eu não acho que isso deva ser divulgado. A não ser que seja uma ação coletiva, que você precisa divulgar para dar o exemplo. Não é? E conheci muitos empresários muito preocupados com a sociedade. Né? Isso tem mexido... Até hoje eu tenho pensado muito nisso. Né? Então, eu acho que de novo, conhecer antes de opinar, como vocês colocaram agora. Porque, afinal de contas, tudo é percentual. Você tem percentual de empresários que fazem porque gostam da causa e você tem empresários que fazem para aparecer, que é o nosso famoso greenwash. O greenwash, exatamente. Perfeito, é isso. Isso aí. Professor, a gente trouxe aqui um presente para você da live aqui, ó. Opa! Uma caneta nossa aqui. Eu já tinha achado essa caneta linda, obrigado. O Rodrigo trouxe de presente aqui. Professor, e eu queria fazer uma pergunta aqui. Se a gente tivesse que colocar uma música para a gente dar um play aqui na playlist da live para os nossos alunos, que música seria essa? Essa é uma das mais difíceis. Né? Eu sou daqueles caras que quando entra no estacionamento vazio, não sei em que vaga que eu deixo o carro. Mas considerando aqui a nossa conversa, eu vou fazer aqui uma homenagem aos nossos povos indígenas. Eu vou citar o Índio, do Caetano Veloso, com a interpretação dele, ou com a interpretação do Zé Ramalho, que eu gosto muito também. Mas há várias músicas. Encontrei ela aqui. Ó. É essa aí. Vou Eu acho que essa é a música... na nossa playlist aqui.
Para o intervalo das aulas, a gente tem uma playlist aqui só de indicações bacanas. Ah, que bacana. Eu queria só entregar para vocês um livro. É um livro que nós publicamos no ano passado. Eu escrevi em parceria com o Rodrigo Bordalo Rodrigues, que é um procurador, voltado para as empresas, né? Compliance em Direitos Humanos, Diversidade Ambiental. É uma coleção da Thomson Reuters e Revista dos Tribunais, mas ele é prático, esse livro. Ele tem algumas tabelas, fala sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, algumas sugestões de due diligence em direitos humanos. Perfeito. Então eu queria deixar na Live University. Obrigado, prazerzaço. Muito obrigado. E aí espero que possa colaborar aí. Quero uma dedicatória. Vamos, Quero claro. uma dedicatória pra gente. Por favor, Rodrigo. Thomson Reuters, por sinal, é parceiro nosso aqui também. A Thomson? A Thomson Reuters, O parceiro de pessoal da longa Thomson data. é maravilhoso. Olha, já tivemos algumas parcerias. Dá licença. Para live? Pra live, Pra na live. Live University. Como eu disse para você, professor, o nosso intuito aqui é compartilhar, né? Se esse livro ficar para mim ou para o Henrique de maneira pessoal, estamos errando aqui, estamos começando errado. Circularidade, né? Circularidade. Que bacana. Eu queria, enquanto o professor assina aqui pra gente, galera, de verdade, eu queria deixar o agradecimento para todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo. Deixaremos o LinkedIn do professor aqui embaixo, certo? Perfeito. Então, quem quiser continuar o bate-papo, trocar uma ideia com ele sobre todos esses assuntos, sustentabilidade, inclusão, tudo que a gente discutiu aqui, pode procurar o professor lá no LinkedIn. O meu LinkedIn está aqui também, o do Alex está aqui, certo? Certo. Beleza? Galera, obrigado por nos acompanhar. Deixem um like, compartilhem. Hoje é 27, né? Hoje é 27. 28. Forte abraço e até a próxima. Abraço, galera. Obrigado.